O que eu quero dividir com vocês, o que eu gostaria de trazer para vocês é algo que eu tenho aprendido ao longo da minha vida profissional. Aquilo que eu tenho aprendido ao longo do caminho com os meus mentores, com a minha experiência, com o meu aprendizado. E eu tenho observado que é muito difícil a gente crescer. E é óbvio essa observação. Mas é muito difícil a gente conquistar espaço, é muito difícil a gente, depois de conquistar, que a gente se manter e continuar crescendo. Existem princípios, existem leis, existem comportamentos que a gente não pode deixar de mantê-los na nossa vida. A questão de continuar aprendendo, e eu tenho observado ao longo da minha vida muitos profissionais que tinham tudo para crescer, que tinham características e dons extraordinários, mas que param no meio do caminho, que não conseguem avançar, que não conseguem atingir um propósito maior e melhor na vida, por conta de algumas dificuldades que eu gostaria de tentar ajudar aqui. E há outros que estão ouvindo também, que já estão num processo muito legal, muito interessante na carreira. Eu costumo dizer que para esses é bom que eles ouçam e se incomodem a dividir aquilo que eles têm, a dividir o conhecimento que eles aprenderam e, mais do que nunca, tentar ser completo. Não adianta eu trazer a minha vida profissional e caminhar com ela se a minha família ficou, se os meus filhos ficaram, se a minha esposa ficou, se alguns amigos ficaram. Eu preciso chegar completo. E é dentro desse conceito, trabalhando a ideia do meu livro, é que eu vou trazer esse tema, um tema hoje. Meu livro, para quem já leu, já deve ter alguma noção, lógico, muito maior, mas quem não leu é um livro sobre o profissional de excelência. Como pensa e age um profissional de excelência. Como é que esse camarada pensa? Como é que essa mulher pensa? Como é que ele se comporta? Como é que ela se comporta? E algo me incomodou quando eu estava escrevendo o livro, porque eu vou falar isso e eu espero estar em outras lives com vocês. Essa é a primeira e a primeira da minha vida. Algo me incomodou porque eu costumo dizer que eu conheço 3 tipos de profissionais. 3 tipos de professores, de gerentes, 3 tipos de vendedores, 3 tipos de presidentes, 3 tipos de diretores, 3 tipos de engenheiros. Também conheço 3 tipos de pais, 3 tipos de mães, 3 tipos de filhos, de amigos, de irmãos. 3 tipos. Os medíocres, os normais ou bons, aqueles mais ou menos, e os acima da média, os excelentes. E foi dentro desse conceito que eu escrevi o livro. E eu gostaria de trazer um conceito antes das características do livro. E o que eu gostaria de falar para vocês hoje é sobre o propósito do cuidado. O propósito do cuidado. Parece simples, mas o cuidado pode te promover. Parece simples, mas o cuidado pode te destacar. O cuidado pode te levar ao próximo nível. O cuidado pode te tirar de onde você está e colocar numa outra atmosfera, num outro lugar. O cuidado pode fazer com que o seu nome seja conhecido muito mais rápido. O cuidado pode restabelecer você dentro da empresa como você dentro da sua casa. O cuidado. E a pergunta, e eu gosto de fazer perguntas, seria: o que é cuidado? O que vem à sua mente quando você pensa em cuidado? Bom, quando eu penso em cuidado, eu penso em proteger, tomar conta, zelar, ter responsabilidade por alguém ou por alguma coisa. Quando eu penso em cuidado, eu penso em cautela, redobrar a atenção, aqueles
Cuidado. Principalmente aquela caveira em coisas de eletricidade. Cuidado. Cuidado. E quando eu penso nessas definições de cuidado, me vem à mente um profissional, e é óbvio pensar qual empresa, qual líder não quer um profissional, não quer um liderado, e qual liderado não quer um líder que tenha cuidado. Qual é a empresa que não gostaria de um profissional que tomasse conta, que protegesse o departamento, que zelasse por aquilo, que tivesse responsabilidade? A palavra responsabilidade é algo maravilhoso. Stephen Covey ensinou que responsabilidade é a junção de duas palavras, resposta mais habilidade, ou seja, a habilidade de trazer as melhores respostas. Qual é a empresa que não gostaria de alguém que tivesse esse cuidado de trazer as melhores respostas para os desafios, para as dificuldades, para aquilo que ela está enfrentando, ou para aquilo que vem ao encontro dela? Qual é a empresa que não gostaria de um profissional que fosse mais atento, se preocupasse mais, fosse mais cauteloso, vigiasse mais? Qual é a empresa? Qual é a casa que não tem como melhorar o relacionamento marido, mulher, filho, filha, se houvesse mais cuidado, se houvesse mais proteção, se houvesse mais zelo, se houvesse mais responsabilidades? O problema que falta para a gente, e eu vejo muitos profissionais, infelizmente, faltando isso, são coisas óbvias, que eu não precisava nem falar para vocês, que a gente não precisava nem discutir aqui. Mas a verdade é que essa falta do cuidado tem impedido promoções, tem impedido ganhos, tem impedido recompensas, porque as pessoas não atingem a ideia, o conceito, o comportamento do que é cuidar. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o último cuidado que você teve na sua empresa que te deixa orgulhoso? Qual foi a última vez que você teve cuidado na sua empresa com o departamento, com o setor, com alguém, com o seu chefe ou com o seu liderado, que te deixa orgulhoso porque foi confiado em você a cuidar? O que você pode contar que dá uma alegria muito grande? Eu cuidei disso, eu protegi como ninguém. Eu tomei conta, eu zelei, eu tive responsabilidade, eu tive cautela, eu vigiei. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Coisas simples. Cuidado. Cuidado. Eu assisti há um tempo atrás ao nascimento de uma girafinha pela televisão e eu fiquei impressionado. A girafa me cai de uma altura de quase 2 metros de altura. Eu falei, meu Deus do céu, acabou de nascer, vai morrer. Porque a girafa mãe, ela não deita para ter o bebê, não, a filhote, não. Ela fica em pé. E já viu o tamanho da girafa, né? E o traseiro da girafa, o rabo da girafa fica grande, é alto pra caramba. Tem 2 metros, quase 2 metros. E ela caiu lá de cima. Eu falei, gente, o que é isso? Pois bem, 15 minutos depois, a girafinha estava de pé e mamando. Eu olhei aquilo e fiquei pensando, caramba, como pode? E nós? E eu lembrei do ser humano, nós seres humanos, sábios, mais inteligentes, construtores, inovadores, gerentes, líderes, a raça como topo da cadeia de tudo. O que nós podemos fazer depois de 15 minutos de nascidos? Nada. Absolutamente nada. Leva muito tempo ou algum tempo para que o ser humano sozinho vá em busca do seu próprio alimento, tenha a condição de ir em busca do seu próprio alimento. Depois de 15 minutos de nascido, se você colocar o recém-nascido ao lado da sua mãe, ao lado dos seios dela, ele não vira nem para procurar o seio. Ele morre ali. E eu fiquei pensando, por que tamanha limitação? Por que fomos criados com
tanta diferença dos demais mamíferos. Pais, mães teriam muito menos trabalho, muito menos recursos, se os filhos fossem tão ou parecidos com a independência de outros mamíferos. Mas por que não fomos criados assim? Eu creio que Deus nos criou com essa limitação, para que a gente entendesse a primeira lição da vida. A primeira lição da vida: o cuidado. Sem cuidado, sem vida. Quando nós nascemos, precisamos de cuidado. Assim que deixamos de receber cuidados, precisamos cuidar. E mais à frente, precisaremos cuidar novamente. É um ciclo que não pode ser quebrado. Porque se o ciclo for quebrado, a morte é uma visita frequente. Se o ciclo for quebrado, o caos ele se instala. Deus nos ensinou o que é viver em sociedade, cuidar e ser cuidado. É um princípio, é uma lei. Isso significa que cuidar não é uma opção, é uma obrigação. Você cuidar da sua empresa não é aquilo que você pode pensar que deve ou não deve, você deve. É algo necessário, porque quando você não cuida, você quebra o princípio. Quando você não cuida, você não diz a que veio. E viemos a esse mundo para cuidar. Cuidar da sua casa, cuidar da sua empresa, cuidar da sociedade, cuidar de onde você estiver. E eu sempre gosto de estar refletindo como eu estou cuidando, porque essa é a diferença de quem vai para quem não vai. Essa é a diferença de quem está para quem não está. Essa é a diferença de quem chama atenção para quem não chama atenção. Cuidar. Cuidar. O que te impede de cuidar? A preguiça? Interessante que no livro de Provérbios da Bíblia diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Porque no verão ela pega o alimento e guarda, estoca para guardar para o inverno. E ela não para de trabalhar. E o autor ele pede para dar uma olhada se você tem preguiça. Se você tem preguiça de cuidar. E quantas brigas dentro de casa, quantos problemas dentro da empresa são causados por preguiça. A procrastinação, que é o famoso deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Quanta gente está perdendo promoções, perdendo clientes, perdendo condições, perdendo oportunidades de ouro de ser um destaque. Porque deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã, pode deixar. Segunda-feira eu vou fazer. Não, deixa para amanhã. E o amanhã não chega. E a gente vai vendo as histórias sendo repetidas. Eu costumo dizer nas palestras e tudo, eu leio, gosto muito de ler, leio um livro por semana. E as pessoas ficam apavoradas, como é que você consegue? É porque eu quero ler um livro por semana. Eu vi que o Bill Gates lê um livro por semana. Pelo menos alguma coisa tem em comum com ele. O homem é o segundo mais rico do mundo. Ele deve ter alguma coisa para ensinar. E eu fiquei pensando, são 52 semanas no ano. Se eu ler 52 livros no ano, quanta coisa, quanto conhecimento estará na minha mente. Mas eu não posso ter preguiça. E a preguiça vem. E às vezes a procrastinação vem. Só que eu preciso não permitir que isso seja uma realidade na minha vida. O que te impede de cuidar? Essa empresa não é minha. Quando eu cheguei aqui, isso já estava assim. Aqui ninguém cuida. Porque tem pessoas aqui que não gostam de mim. Se isso acontece com você, bem-vindo ao clube. É natural, é normal. A questão é, que bom então. Já que não tem alguém que cuida, eu cuido. Já que eles não vão fazer, eu faço. A facilidade de destaque é muito maior. A facilidade de crescer é muito maior. A facilidade das pessoas olharem para a gente e ver, caramba, esse menino cuida como ninguém. Ele tem interesse de cuidar. Ele tem interesse de fazer. Essa menina é diferente. Ela chegou aqui e as pessoas são às vezes são um pouco lentas, mas ela pega, ela bate, ela não deixa para amanhã. E quando tem uma opção, deixa comigo que eu faço. Deixa que eu tô. Deixa comigo. Põe o meu nome aí.
Simples. Desejo de cuidar. O que te impede de cuidar? Falta de conhecimento e capacidade? Eu costumo dizer que na sua vida profissional, onde você encontrar a sua dor, encontrou onde precisa melhorar. Se você não tem essa capacidade, você está dentro dessa empresa e na empresa, aquilo que você precisa fazer, você em algum momento não sabe, não deixa para amanhã para aprender. É para fazer hoje. E quando eu digo hoje, é hoje. Sábado, hoje. Hoje. Não, hoje. Hoje. A decisão é hoje. Porque se você deixar para amanhã, você não vai fazer. Porque você já sabe disso. Que a tua vida já é assim há muitos anos. É para fazer hoje. O que te impede de cuidar? O que te impede de cuidar? É o outro? É o outro que não gosta de você? Todos vão gostar de você? Não vão. E muita gente não vai gostar de você por causa de você. E outros não vão por conta dos seus problemas, por conta das dificuldades que você é. E outros não vão gostar de você justamente por você ser bom. Justamente por você ser um diferencial. Justamente por você ter muita qualidade. Isso, lógico, causa inveja, causa dificuldade nas pessoas. Então a ideia de não gostar de você é algo natural. E eu preciso, apesar de não gostarem de mim, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Eu queria deixar com vocês uma parábola. Na verdade, não, um momento da vida de Jesus. Olha que interessante. O Evangelho de Marcos diz que Jesus estava chegando na praia e tinha uma multidão apertando, querendo ouvi-lo, querendo saber os seus ensinamentos. E quando ele estava chegando na praia, ele viu dois pescadores, lavando a rede. E ele chegou perto e pediu o barco de um deles emprestado. Ele tomou o barco, ficou um pouquinho na margem do lago, que é o Mar da Galileia, que ele é chamado de mar, mas na verdade é um lago de água doce. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura, sua profundidade máxima são 43 metros e uma profundidade média de 25 metros e meio. Então é um lago que parece realmente um mar, existe tempestade nesse lago. E ele estava ali na praia chegando e aqueles homens lavando a rede. E Jesus chega, pede o barco emprestado. E ele entra no barco e arreda um pouquinho para que ele pudesse ensinar, e assim as pessoas ficaram na praia ouvindo. Quando ele termina de ensinar, ele chama aqueles pescadores e diz: vai lá, joga lá a rede. E eles falando: olha, a gente pescou a noite toda e a gente não pegou nada. Mas sobre a tua palavra, eu já vi que o senhor é diferente, porque ninguém traz esse monte de gente de repente na praia para ouvi-lo. Se não for diferente, eu vou lá jogar. E eles afastaram, o barco afastou um pouquinho e jogaram a rede no mar, e a rede, foram tantos peixes que eles ficaram com dificuldade, e as redes inclusive estavam rompendo da dificuldade de trazer tantos peixes. E eu achei interessante essa história pelo seguinte: a história podia ser contada dessa forma. Jesus chegou, as pessoas estavam apertando, ele viu dois pescadores e pediu o barco emprestado, e aí ele foi lá no barco e falou à multidão, e daqui a pouco ele foi e pediu para jogar, tudo isso. Podia ser assim. Mas é interessante que o evangelista, ele frisa, eles estavam lavando a rede. Quando Jesus chegou, eles estavam lavando a rede. E olha que interessante, eles ficaram uma noite toda sem pegar nada. Isso significa que o fruto do trabalho não tinha vindo. Significa que foi inútil perder a noite. Significa que o dia de trabalho foi um caos.
Ou seja, eles não tinham do que comemorar. Eles não tinham uma alegria de festejar uma pesca muito boa. Não pegaram nada. Mas é incrível, e eu sei que é por isso que colocaram que eles estavam lavando a rede, é que apesar do dia ter sido ruim, apesar da notícia anterior não ter sido boa, apesar deles não conseguirem trazer o fruto do trabalho, eles estavam lavando a rede. Ou seja, eles estavam preparando a rede para a próxima pesca. Eles não ficaram envoltos da notícia triste, do feito não ocorrido, da chateação. Eles não se debruçaram sobre isso. Eles falaram, apesar da dificuldade, apesar da gente não estar bem, apesar da gente não poder levar dinheiro para casa, apesar da gente não poder fazer o comércio, apesar disso, nós vamos lavar a rede. E lavar a rede era muito importante, porque a rede, mesmo não pescando nada, ela vinha com algumas sujeiras, algumas mucos de peixe, e se não lavasse muito bem, dava rato, e o rato ruía, e depois a rede não prestava. Eles precisavam lavar a rede. E eu fico pensando que a vida da gente é do mesmo jeito. Nem sempre temos notícias boas. Nem sempre o trabalho produz o resultado que a gente quer. Nem sempre as coisas ventam a favor. Estamos vivendo um momento no mundo muito difícil. Um momento de pandemia que as histórias, as conversas, todos vocês aí possivelmente, eu creio que possivelmente não 100% das pessoas que estão nessa live comigo, tem histórias tristes de amigos, de parentes que foram perdidos por conta do vírus. O momento não é bom. Não temos muitos assuntos interessantes para conversar. Mas o que importa, o que faz diferença é que, apesar deles, podemos estar lavando a rede. Apesar desse momento de pandemia, de quarentena, a gente pode estar lavando a rede. Ou seja, a gente pode estar cuidando para o retorno. Cuidando, porque uma hora a gente pode estar trabalhando e de repente a multidão chega e alguém chega e diz, vai lá e joga a rede. E a tua rede está lavada. A tua mente está preparada. Você aprendeu, você cresceu, você lavou a rede. O que você está fazendo? Como é que você está cuidando disso tudo? Você pode não acreditar na história. Não é obrigado a acreditar. Mas é uma realidade que acontece diariamente nas nossas vidas. E é uma realidade que, infelizmente, eu vi muito e tenho visto acontecer. Lavar a rede. Eu fico feliz de ver algumas pessoas aqui, inclusive o Oxim, falando que está usando esse tempo, fazendo vários cursos, estudando no final de semana, e uns aprimorando o inglês, outros se inscrevendo em cursos e lavando a rede. Porque uma hora essa quarentena vai passar e você vai voltar. E como é que está a tua rede? Como é que você cuidou dela? Como você vai voltar? Eu queria deixar uma outra história. Aí sim é uma palavra. É uma parábola. Jesus estava contando que tinha um senhor, um homem rico, poderoso, e ele foi viajar para um outro país. E antes de viajar, ele chamou o seu pessoal, 3 dos seus empregados, e deu a ele, a um deu 5 talentos, ou 5 moedas de ouro, ao outro ele deu 2, ao outro ele deu 1. E é interessante que está escrito lá, segundo as suas capacidades. Segundo as suas capacidades. Sabe o que significa? Que aquele homem era justo. Ele não deu 5 para quem podia ter 1, e ele não deu 1 para quem merecia ter 2. Ele deu segundo as suas capacidades. E entregou os talentos. E diz que ele viajou. E ele ficou muito tempo fora. Agora é interessante que
eles receberam os 5 talentos, o que recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Agora a atitude de cada um. Quando o homem disse, olha, toma aqui o talento, cuida disso. Cuida porque é importante. Cuida porque eu estou confiando em você para que você cuide. Diz que o que tinha 5 talentos correu e conseguiu mais 5 talentos. Eu não sei o tempo que ele levou. Eu só sei que ele não sabia o tempo que ele tinha. Eu só sei que ele não sabia quanto tempo esse homem, o chefe, o líder, o patrão, o dono ia voltar. Eu só sei de uma coisa, quando ele pegou os 5 talentos, ele correu e falou assim, tá na hora, eu não posso procrastinar, eu não posso ter preguiça, eu tenho que cuidar disso aqui. O que tinha 2 talentos fez a mesma coisa. Mas o que tinha 1 talento, diz que ele pegou o talento dele e colocou, escondeu, enterrou o talento, guardou, protegeu, zelou, tomou conta, tomou cuidado, com cautela. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas esse camarada realmente ele quis cuidar. Afinal de contas ele tomou conta. Afinal de contas ele quis proteger. Afinal de contas ele foi cauteloso com o talento que ele ganhou. E ele guardou aquele talento. E quando eu vi essa história, eu aprendi algo fundamental e importante. A questão é que você pode muitas vezes entender a importância do cuidado, mas é preciso que você entenda o propósito do cuidado. Existe uma diferença muito grande sobre a importância do cuidado, do propósito do cuidado. Aquele homem disse que voltou. O dono, o chefe, o líder. E quando ele voltou, ele chamou os 3 e disse, como é que vocês ficaram aí no tempo da minha ausência? E o que tinha 5 talentos disse, olha meu senhor, quando o senhor saiu, eu corri e peguei e trabalhei meus 5 talentos e agora está aqui, tem mais 5. E o outro que tinha 2 talentos, ele pensou, da mesma forma, senhor, quando o senhor saiu, eu corri e trabalhei e consegui mais 2. E o que tinha 1 talento, respondeu, senhor, quando o senhor saiu, eu vi que o senhor é um homem duro, que o senhor colhe onde não planta, que o senhor traz onde o senhor não separa. E sabe o que eu fiz? Eu guardei, eu protegi, eu zelei, eu cuidei, eu guardei, eu escondi o seu talento. E olha aqui, toma aqui, eu estou te dando esse talento. Todos 3 tiveram o mesmo tempo. Todos 3 estavam diante das suas capacidades. Todos 3 podiam operar da mesma forma. Mas 2 decidiram não deixar para amanhã. 2 decidiram não fazer depois. 2 decidiram pegar aquilo que eles tinham e cuidar. Mas cuidar diferente da importância, cuidar com propósito. É aqui que a gente aprende com a resposta do homem, com a resposta do chefe, com a resposta do líder. Ele chamou os 2, o que tinha 5 e o que tinha 2, e disse, muito bem. Sobre pouco vocês foram fiéis, sobre muito eu vou colocar vocês. Eu vou recompensar vocês. Porque vocês entenderam a importância, não só a importância do cuidado, vocês entenderam o propósito do cuidado. Não é só cuidar, é fazer crescer. O cuidar não é só tomar conta, é fazer crescer. O cuidar não é só proteger, é fazer crescer. O cuidar não é só ter responsabilidade, é com a sua responsabilidade fazer crescer. E toda empresa quer pessoas profissionais que façam crescer. Os 2. Mas aquele que tinha 1, entregou 1, ele disse, rapaz, você sabia como eu sou, você sabe do meu jeito, você sabe que eu sou duro, e essa questão de duro não significa que ele era rude. Não, significa o seguinte, é que ele era justo e ele cumpria com a justiça. Sabia que ele não ia passar a mão na cabeça. Sabia que ele não seria injusto, porque se ele passa a mão na cabeça daquele que 1 enterrou, ele estaria sendo injusto com aqueles 2 que pegaram e trabalharam. Porque aquele não quis.
procrastinou, não quis, teve o mesmo tempo, a mesma capacidade, a mesma condição, e não fez. E ele falou para o rapaz: por que você não fez? Você podia pelo menos ter colocado o talento no banco, e ali daria juros. Ou seja, aquele senhor ainda falou: eu não ia te cobrar 2 não, rapaz. Eu não ia te cobrar tudo. Eu só queria que você não ficasse estagnado, tomando conta, parado, sem agir. Eu só queria que você tivesse uma atitude de cuidar. Será que você não viu os outros 2 trabalhando? Será que você não viu os outros 2 fazendo? Será que você não viu os outros 2 buscando dobrar o que tinham? Pois bem, você não é um servo bom. E você não vai ficar comigo. E ele disse: pega o talento dele e entregue ao que ganhou 10 talentos. Ao que tem agora 10 talentos, que ganhou 5 e agora tem 10. E a gente vai vendo que o que tem 5 é óbvio que ele trabalhou mais. Mas ele tinha capacidade para fazer. Mas é interessante que geralmente as empresas que lidam com profissionais de excelência, profissionais que entendem o propósito do cuidado, você dá cada vez mais tarefas para esse pessoal e eles vão e respondem com o melhor. Ainda que a capacidade deles esteja lá no limite, mas eles trabalham em cima dela. Eles fazem diferença. Porque está dentro deles cuidar, o propósito do cuidado. Eu não quero tão somente tomar conta, eu quero fazer com que aquilo que eu tome conta cresça. E eu gostaria de dizer a vocês que vocês têm 24 horas, que foi a chamada para a live. 24 horas para fazer diferença. 24 horas para tomar decisões. 24 horas para pegar o seu talento e fazer a diferença com ele. O que você está fazendo na pandemia? O que você está fazendo na quarentena? Está lavando a rede? Olha que interessante, que bacana a história desse menino. Um homem já, Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus, foi para a quarentena. Quando retornou, alguns jogadores, o que eu ouvi dizer é que não estavam tão legais. Precisavam ajeitar um pouquinho para chegar à melhor forma física. O camarada, quando chegou da quarentena, ele estava mais magro, mais rápido e mais disposto do que antes da quarentena, quando ele estava em atividade. Sabe o que significa? Que na quarentena ele estava lavando a rede. Sabe o que significa? Que ele pegou o talento dele, ele trabalha o talento dele para quando ele voltasse ao clube, ele mostrasse: olha aqui, eu saí com isso, mas eu multipliquei. Como é que você vai voltar para a sua empresa? Como é que você vai retornar? E se você que já retornou? É interessante que eu fui num shopping com a minha esposa e você vê pelos atendimentos que nada mudou. São os mesmos atendimentos. É a mesma forma. É o mesmo modelo. E todo mundo dizendo várias lives sobre inovação, sobre crescimento, sobre mudança, sobre o que você está fazendo. E quando você retorna, é o mesmo. Não mudou nada. Não lavou a rede. Não chegou preparado. Enterrou o talento, ficou esse tempo todo com o talento guardado, vendo tudo aquilo que não interessa. Só filme. Só tomar conta, mas tomar conta talvez da vida do outro. Eu queria te incentivar a tomar conta da sua vida, a fazer de você algo diferente. O propósito do cuidado. Eu queria que você pensasse comigo agora, a gente está encerrando. Como é que você está cuidando da sua mente? O que você tem dado a ela? Quem me conhece sabe que eu costumo dizer que a mente é o que você tem de mais importante na vida. Ela é mais importante que seus pais, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua filha, sua empresa, seus negócios.
Porque a menos que você tenha uma mente sã e sábia, não poderá cuidar de nenhum deles, não poderá amar nenhum deles, não poderá ajudar no desenvolvimento de nenhum deles. Como é que você está cuidando da sua mente? O que você tem dado a ela? Que tipo de livro você tem lido? Que tipo de programa você tem assistido? Tá nessas discussões aí, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, o ódio, isso está fazendo o que com você? Está crescendo aonde? Que diferença isso tem feito na sua vida? Eu sou Bolsonaro, eu não sou Bolsonaro, eu sou isso, eu não sou aquilo, eu sou esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo. Você está mudando o que na sua vida? Como é que você tem cuidado da sua mente? O que você tem para contar aí na tua casa hoje, que você aprendeu nessa quarentena, que você poderia ter orgulho de contar e mostrar para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa? Isso aqui faz diferença na minha vida. O que você tem para falar? Como é que você tem cuidado de você? Eu passei a correr desde semana passada, correndo com a minha esposa. Primeiro dia eu estava me acabando, mas eu não posso voltar do mesmo jeito. Preciso cuidar de mim. Preciso parar de comer doce, e parei. Preciso parar de fazer algumas coisas que podem atrapalhar o meu desempenho. Como é que você tem cuidado de você? O que você tem feito nessa quarentena? O que você fez nela? Como você tem cuidado do seu preparo para o retorno? Quando você retornar à sua empresa, como é que você vai voltar? Melhor? Mais sábio? Mais capaz? Com uma visão diferenciada daquilo que você aprendeu? Você lavou a rede? Você cuidou? Quando você chegar na sua empresa, que surpresa o teu chefe, o teu líder terá com você? Como é que você está cuidando da sua casa? Talvez seja o momento de você preparar e olhar para a sua casa e pensar, isso aqui está uma bagunça. Meu Deus, meu relacionamento não está legal. Não está bom. Eu já não olho para minha esposa da mesma forma, nem para o meu esposo, nem para os meus filhos. Isso aqui está uma bagunça. Eu preciso arrumar a casa. Eu preciso cuidar da casa. Não saia de uma quarentena onde você pôde ficar mais com seus filhos, com a sua família. Pior, com desgaste. Porque todo o tempo que você não tinha, agora você tem. Como é que você está cuidando? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Porque você tem 24 horas. 24 horas para mudar a tua história. Porque se você não fizer isso hoje, você não vai fazer. Infelizmente, você não vai fazer. Se você não buscar essas mudanças hoje, você não vai fazer. Você tem que sair dessa live, não por mim, porque eu vou passar. E a empresa que você está trabalhando, eu não trabalho. Onde você está, eu não estou. Mas por você. É para parar um pouquinho, talvez, e desligar, e ir para algum canto, ir no quarto, em algum lugar, e parar para pensar, caramba, eu não estou lavando a rede, eu não estou cuidando, eu estou enterrando o meu talento. Eu costumo dizer que tanto o profissional medíocre, normal ou bom tem uma coisa em comum. Todos eles querem aumento de salário, todos eles querem recompensas, todos eles querem crescer. Todos eles querem algo de bom. Todos eles querem premiações. Mas quem merece? O que tem
5 e ganhou mais 5, o que tem 2 ganhou mais 2, ou o que tem 1 enterrou. O meu desejo é que você jamais enterre o seu talento. O meu desejo é que você lave a sua rede. Porque vai ter uma hora. Vai ter uma hora. Vai ter uma hora que você vai estar lavando. E vai chegar alguém sabendo que, ou não sabendo, da tua história do dia anterior, e vai falar para você: joga a rede, porque tem muita coisa para você pegar. Queria agradecer a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Um grande abraço. Você tem 24 horas. A próxima live pode ser de que eu tenha um convidado. Já conversei com alguns e eu quero trazer outros temas para vocês. Muito obrigado por ficar comigo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. 24 horas. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.